Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde. Estamos iniciando a nossa entrevista do dia. De segunda a sexta-feira, sempre com um convidado do Nova Trento News, trazendo muita informação para você, telespectador. Fique com a gente. A entrevista do dia está no ar. A promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap está de volta. Cada R$50 em cotas vale um cupom para concorrer a uma picape, dezenas de carros, motos, celulares e prêmios em dinheiro. Mas tem mais. Contratou crédito, ganha cupons. Pagou no cartão, ganha cupons. Fez poupança, seguro, investimento, mais cupons. Ou seja, quanto mais você usa o Cicobi, mais chances de ganhar. Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. Ô doutor, HIV e AIDS. Tem pessoas que acreditam que é a mesma coisa. Outros dizem que não, HIV é uma coisa, AIDS é outra. Tem alguma diferença? É tudo igual? Explique isso para nós, doutor. Então, realmente as pessoas confundem, né? Uma coisa não necessariamente está ligada à outra. Quem tem AIDS tem o HIV, mas nem todo mundo que tem o HIV vai desenvolver a AIDS. O que seria? HIV, que são, na verdade, dois sorotipos, HIV1 e 2, né? O HIV1 é o mais prevalente, o HIV2 é em algumas partes do mundo. É a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana. Então, ou seja, é um vírus que causa uma diminuição do nosso sistema imunológico, diminui a nossa proteção, né, a proteção do nosso corpo. Já a AIDS é síndrome da imunodeficiência adquirida, é a sigla também em inglês. Então o que acontece? A pessoa se contamina, o vírus HIV, ele entra, as células mais atacadas, visadas por ele, são as nossas células de defesa. Ele entra nessas células, começa a usar o mecanismo celular, né, para se produzir milhões de cópias de si mesmo, e depois destrói essas células, essas milhões de cópias do vírus começam a cair na circulação, começam a invadir outras células e continuamente o processo se mantém. Com o passar do tempo, né, a pessoa com o sistema imunológico praticamente inexistente vai desenvolver a AIDS, né, que daí seria a pessoa praticamente sem defesa quase nenhuma, ou muito pouco, quase nenhuma defesa. Então, o que acontece? Se você pega... Só que esse não é um processo que ocorre rápido. Geralmente são 7 a 10 anos entre o contágio e o desenvolvimento da doença. Então, o que acontece? A AIDS seria a doença já estabelecida e o HIV é o causador. Mas a partir do momento que a pessoa se contaminou, se ela descobrir que está contaminada e procurar auxílio médico, né, fizer o tratamento corretamente com os chamados... medicamentos retrovirais, que são medicamentos que impedem o vírus de entrar na célula e se reproduzir, né? Porque quanto mais, fazendo uma comparação assim, quanto maior a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus, menor vai ser a imunidade da pessoa. Se você tomar a medicação corretamente, essa carga viral diminui, logo a nossa imunidade aumenta. O objetivo do tratamento é chegar numa carga viral menor possível, que se chama de indetectável, ou seja, uma quantidade de vírus tão pequena que você sabe que a pessoa tem o vírus, mas os exames não conseguem detectar. E com isso por isso que a pessoa pode viver uma vida normal, porque ela vai estar com uma imunidade praticamente igual à de uma pessoa sem a doença. Doutor, não existe cura ainda, né? O que existe é tratamento. Sim, não existe ainda vacina nem cura, né? A vacina, um dos motivos é que é um vírus que ele muda muito, né? Ele sofre muitas mutações em pouco espaço de tempo, tanto que tem
40 e poucos anos do surgimento e não se desenvolveu uma vacina. Cura também ainda não, mas existe o tratamento. Então, se tornou uma espécie de doença crônica. Se você fizer o tratamento corretamente, você aumenta a sua expectativa, a sua sobrevida, a expectativa de vida e qualidade de vida, né? E esses tratamentos, doutor, são oferecidos gratuitamente pela Secretaria de Saúde, pelos postos? Sim. O SUS, né, em nível nacional, fornece gratuitamente esses medicamentos, né? Como eu disse, foram medicamentos que surgiram nos anos 90 e gradativamente foram se tornando mais eficientes, com menos efeitos colaterais, né? Então, hoje, por exemplo, você consegue ter um tratamento bem eficiente, né, desde que a pessoa seja disciplinada, né? É que nem fazendo uma comparação, né? A pessoa que tem pressão alta, ela vai conseguir manter a pressão regulada desde que ela tome a medicação todo dia, corretamente, nos horários determinados, assim. O HIV também se tornou algo parecido. Você toma a medicação e consegue viver uma vida normal, assim, né? Praticamente normal. E seria bom também explicar, né, que existem alguns, digamos, mitos, assim, né, que são ainda resquícios dos anos 80. Então, como você não sabia como se transmitia, como era o contágio, né, você desconfiava de qualquer contato com uma pessoa contaminada. Então, ainda hoje existem pessoas que acham que você abraçar, cumprimentar, compartilhar talheres, enfim, transmite a doença. Na verdade, a doença é transmitida somente por fluidos corporais, não todos, né? Então, por exemplo, suor, lágrimas, saliva não transmite. O que transmite seria, por exemplo, fluidos vaginais, o sêmen, né, masculino, sangue, né, são os principais métodos de transmissão. Por isso que se fala muito da prevenção, o uso da camisinha, né? Tanto a camisinha masculina como feminina, que é um método de barreira que evita não só a transmissão do HIV, como outras doenças, né? O HIV é considerado uma infecção sexualmente transmissível, né? O que seria isso? É uma infecção transmitida principalmente por sexo, mas não somente por sexo. Porque, por exemplo, o principal fluido que transmite seria o sangue. Então, por exemplo, pessoas que atuam na área da saúde, né, estão mais expostas a isso. Então, técnicos de laboratório, médicos, enfermeiros, pessoal do SAMU, ou mesmo fora da saúde, por exemplo, bombeiros, né, que lidam com acidentes, pessoas ensanguentadas. Eu mesmo, durante 20 anos de carreira, já passei por umas 3, 4 situações de ter acidentes pérfuro-cortantes, ter que esperar, fazer o teste, assim. Então, quem lida com esses fluidos, assim, né, somente o sangue, está mais sujeito. Então, às vezes existe esse estigma, a pessoa está com HIV porque foi, digamos assim, promíscuo ou foi irresponsável. Não, às vezes a pessoa se contaminou durante o trabalho, às vezes a pessoa foi ter uma relação e a camisinha estourou, às vezes a pessoa foi contaminado ou contaminada pelo parceiro ou parceira, né? Então não é, digamos assim, nem sempre é uma irresponsabilidade da pessoa, né? E só para outra coisa também, hoje em dia, antigamente era muito comum a transmissão via sexual, uso de seringas contaminadas, né, principalmente nos anos 80, as pessoas compartilhavam seringas para usar cocaína. E como não se sabia que doença que era, muitas pessoas foram contaminadas através de transfusões de sangue, né, principalmente os hemofílicos, né, precisam de transfusão de sangue continuamente. Hoje, existem testes para detectar o vírus no sangue, o uso de drogas injetáveis praticamente não existe mais, então a principal forma hoje realmente é via sexual e esses acidentes, né, que eu citei, pérfuro-cortantes, né, com material contaminado, assim. E outra forma também de contaminação que eu estava quase esquecendo é a transmissão vertical, que se chama, que é da mãe para o bebê. Então a mãe
A mulher tem o HIV, não sabe, engravida, né? E se ela não sabe que tem o HIV, ela não se trata. Então ela pode passar para o bebê, ou também ela pode passar pelo leite materno, né? Que é um outro fluido que transmite o vírus. Por isso que quem está nos assistindo já fez pré-natal ou está fazendo pré-natal, quem já teve filho ou vai ter filho, sabe que um dos exames que se pede durante o pré-natal é justamente o teste de HIV. Por quê? Porque se você detectar no início, você consegue tratar a mulher de maneira que não transmita para o bebê, né, e depois ela vai seguir uma vida normal, embora seja uma contraindicação à amamentação. Então, existe hoje o teste rápido, né? Então, se a pessoa achar que pode ter se contaminado, que teve uma relação desprotegida, ou teve um contato com fluidos, assim, ou... Enfim, se a pessoa de alguma forma acha que pode ter se contaminado, né, pode estar com o vírus, qual que seria o procedimento correto? Existe no posto de saúde central aqui o teste rápido para HIV. Muitas pessoas não fazem o teste porque acham, nossa, mas eu vou lá, todo mundo vai ficar sabendo. Não é necessário passar pelo médico. A pessoa simplesmente pode ir lá na vigilância epidemiológica, pede para falar com a enfermeira Vanderlita, vai conversar com ela, vai fazer o teste, né? Se der negativo, ok. Se der positivo, inicia-se o tratamento, ela vai levar a vida normal, né? Toda e qualquer informação sobre essa pessoa será mantida em sigilo, né? Ou seja, sigilo profissional, essa pessoa não vai ser exposta. Então, eu digo assim que a prevenção, o melhor caminho é a prevenção, e se a pessoa não ter essa dúvida, assim, será que eu tenho, será que eu não tenho? Existe a disponibilidade do teste, né? Então faça o teste, não tenha medo de digamos, se revelar assim, né? Ser exposta, e se infelizmente a pessoa se contaminou, o tratamento é gratuito, né? E é um tratamento efetivo, né? Tem 1 milhão de pessoas vivendo com a doença de maneira boa, né? Então, diria que as pessoas procurem informações, né? Informação é o melhor remédio, né? Tanto para evitar como para se tratar. Obrigada pela sua companhia. A entrevista do dia fica por aqui. Curta e compartilhe. E logo mais à noite, ao vivo, Hércules Marcos traz para você o Boa Noite Nova Trento. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.